A gente tem ouvido muito falar em pulverização de carteira, né? Principalmente quem está começando, que tem pouco valor investido, sempre ouve falar muito de pulverização de carteira. E eu, aqui como vocês, um CLT que investe um pouquinho do que ganha, sempre ouve falar disso e fica se pensando: será que estou pulverizando demais minha carteira? Será que eu não estou? Vou lhe contar com minha experiência, o que eu aprendi nesses 2 anos investindo sobre pulverização de carteira. Eu vou espelhar aqui minha tela para a gente conversar um pouquinho sobre isso de uma forma que consiga entender melhor. Desculpa o barulho aí de gente passando, conversando, de carro passando, é porque infelizmente eu estou sem microfone e o outro fator não estou conseguindo gravar em casa devido às demandas de trabalho, tudo isso. Então minha realidade é como a de vocês, tá certo? Alguém assalariado que trabalha no dia a dia, tá suado aqui, ó. Trabalha no dia a dia e separa um pouquinho de tempo para poder aprender, para poder investir. Mas vamos ao assunto, né? Deixa eu espelhar a tela aqui. Então, pessoal, essa é a nossa carteira atualmente, tá certo? Hoje a gente tem aqui um valor aplicado de 14 mil e fração, com patrimônio líquido de 16.251. Esse valor é a minha carteira completa? Não. O último lançamento eu ainda não adicionei aqui. Vou fazer um vídeo falando sobre como a carteira está agora. Inclusive tem alguns detalhes que eu vou falar com vocês, que esse vídeo de hoje vai ter como base para o próximo, tá certo? Você olha aqui a questão da escadinha dos investimentos, vem mostrando aqui, ó, tudo certinho, mês a mês. E aqui, ó, chega no último mês, como está agora aqui. Mas daqui tem lançamento que eu vou adicionar aqui. Quando a gente fala em pulverização de carteira, primeiro, eu tenho quantos tipos de ativos diferentes. Então eu tenho renda fixa, que é a maior parte, com 57%, considerando o valor que está agora na carteira, né, que está aqui. Fundos imobiliários em segundo lugar com 22%, ações em terceiro lugar com 16%, BDRs em terceiro lugar ou em quarto lugar, e o cripto em terceiro lugar e BDRs em quinto lugar, tá certo? Então essa é a carteira que está hoje, como ela está composta. O que acontece? Primeiro que eu vou fazer algumas alterações aqui depois, e o próximo vídeo vocês vão ver as movimentações que eu vou fazer, porque em 2 anos investindo, a gente acaba aprendendo algumas coisas que a gente fala: poxa, isso aqui, se fosse hoje eu faria diferente. Então a gente acaba vindo corrigindo, e a ideia da carteira do canal aqui é justamente isso: mostrar com os erros e acertos o que funciona, o que não funciona e o que a gente pode corrigir, tá certo? Para evitar construir uma carteira que lá na frente, quando a gente conseguir um patrimônio maior, a gente fala: poxa, teria sido melhor se eu tivesse alterado. Porque todo dia é um aprendizado, todo dia a gente aprende alguma coisa e a gente vai nos aperfeiçoando para ficar cada vez com a carteira mais bem montada. Então vamos olhar os ativos. Hoje eu tenho aqui em ações 8 ativos, tá certo? Então eu tenho Banco do Brasil Seguridades, Banco do Brasil, Klabin, VEG, Mali, Itaú, Itaúsa e Engie na minha carteira. O que acontece? Eu possuo até bons ativos, né? Alguma pessoa pode discordar de alguns, de outros, mas no geral são bons ativos. Só que existe um porém. O patrimônio investido aqui, nesse valor que está mostrando aqui, ó, a gente tem um patrimônio de R$ 2.689, R$ 2.600 para 8 ativos. Então quando a gente olha o valor por ativo, é um valor baixo, tá certo? Então o que acontece? O que é que a gente aprende com esse vídeo? A pulverização de carteira, ela não só acontece quando a gente tem 10, 12, 15 ativos. A pulverização de carteira pode acontecer quando você tem 5, 6, 8 ativos, abaixo de 10. Por quê? Porque também o valor que você tem, o valor que você tem investido, vai determinar se a sua carteira está pulverizada ou não. Aqui, eu tenho 8 ações, eu tenho 8 fundos imobiliários, vamos ver os fundos imobiliários aqui. 8 fundos imobiliários, sendo eles o GARI, uma posição, HGLG, GRC, MXRF, BGHF, HSLG, XPML e BTCI 11, tá certo? Então, só aqui são 16 ativos. E aí vem criptomoedas, que eu possuo 2, Ethereum e Bitcoin, e BDRs, que eu possuo
3 ativos, tem o Inter, Nvidia e Nubank, só que com valores bem irrisórios. Então na prática eu tenho vários ativos com valores muito baixos. Apesar de a carteira ter bons ativos, os valores são muito baixos em cada um deles. E aí vem aquele aprendizado. Monto uma carteira consolidada e vou aplicando nela, avaliando com o aprendizado que eu tenho hoje, não acho valer a pena. Por exemplo, hoje, se eu fosse hoje começar do zero, eu só manteria na minha carteira aqui hoje 4 ou 5 ativos. Deixaria aqui Banco do Brasil Seguridades, deixaria Mali, Itaú e Itaúsa eu posso até deixar. Por quê? Porque da estratégia de que elas trabalham de forma parecida, mas diferente, tá certo? Então elas podem pagar dividendos em momentos diferentes, mas a base é basicamente a mesma. Itaú e a Itaúsa, ela tem um pouquinho de outros tipos de empresa, mesmo que seja um valor irrisório ali dentro do portfólio da empresa, mas isso dá também uma margem de segurança, porque vai que a Itaú, uma das empresas do portfólio da Itaúsa, que é uma holding, ela cresce, então isso tem um potencial de valorização na carteira, tá certo? Mas no geral eu tiraria hoje, tiraria Engie, tiraria VEG, tiraria Klabin. Inclusive isso foi o próximo vídeo, se eu vou tirar, se não vou tirar, o que é que eu vou fazer, se eu vou adicionar algum outro ativo. Hoje eu ficaria com 4 ou 5 ativos. Por quê? Porque pulverização não é só pela quantidade massiva de ativos, mas sim também com base no valor que você tem aplicado. Não adianta você ter R$200 investido e ter 8 ativos, ter R$25, R$50 em cada um. É pouquíssimo valor aplicado e isso não vai lhe trazer resultado. Então acaba que você pulverizou mesmo tendo pouco ativo. Você pegou R$50 e comprou 2 ativos diferentes, você pulverizou. É mais vantajoso você pegar esse valor, eu tenho R$200 para investir, você compra um fundo imobiliário hoje, outro fundo imobiliário mês que vem, mas mantém a constância. E aí pronto, a partir desse momento você começa a avaliar se os fundamentos da empresa continuam sendo os mesmos. Você vai depois de trabalhar com outras métricas, preço médio, valorização, dividendo, com outras métricas para definir se você continua aportando naquele ativo ou não. Mas em geral, pegar somente a ideia de montar uma carteira completa, isso vai fazer você perder muito tempo. Então, a estratégia dos próximos vídeos é arrumar a carteira, tentar enxugar um pouquinho ela, para ter uma carteira com maior rentabilidade, a gente conseguir sentir melhor esses números crescendo, o valor em ação, conseguir bater. Hoje a minha meta atual em ações é isso, diminuir para 5 ou 6 ativos no máximo, diminuir de 8 para 6 no máximo. Fundos imobiliários, se eu fosse começar hoje, eu diminuiria, mas nesse caso eu não vou diminuir aqui, porque a carteira está bem completinha e eu tenho um valor consideravelmente, comparado com o que tem lá em ações, um pouquinho maior. Então aqui tem 3.600, mais o que foi lançado esse mês, que eu ainda não atualizei aqui, esse valor aqui já está beirando os 5.000. Então já é uma diferençazinha a mais. Mesmo assim ainda é pouco, era por ter aqui no máximo 6 ativos. Mas nesse caso aqui eu acredito que não vai mexer nela. O que eu pretendo fazer, talvez, diminuir os BDRs, zerar os BDRs e comprar, por exemplo, adicionar à minha carteira um IVB11, que aí eu tenho um portfólio maior, que mesmo com um valor baixo eu consigo ter uma diversificação boa e não estou pulverizando. Eu estou adicionando um ETF e ele vai se valorizar com base nele, mas eu não estou pulverizando minha carteira, comprando em Stock Pick, nada disso, tá certo? O vídeo de hoje é isso. Então a dica é: a pulverização não se baseia somente pelo número massivo de ativos, mas sim pelo valor que você tem aplicado. Se você tem um valor aplicado muito baixo e uma quantidadezinha de ativos relativamente grande para o valor aplicado, você está pulverizando. A pulverização não é somente para quando a pessoa tem 12, 15 desses ativos, mas sim com 8, com 7, se o valor for muito irrisório, você está pulverizando.
Hoje, meu aprendizado aqui, que eu faço na minha carteira é esse. Espero ajudar vocês aqui com a carteira de vocês. Lembrando, não estou dando dica de investimento. Estou falando o que eu tenho aprendido nesse decorrer desse tempo e estou aplicando para mim. Tá certo? Espero que funcione para vocês também, porque a ideia é tornar a vida de todo mundo aqui um pouquinho melhor. Valeu, até o próximo vídeo.